Gente, a quebra de sigilo bancário e o bloqueio de contas de empresários bolsonaristas foram autorizados por Alexandre de Moraes a partir de um pedido feito pelo senador Randolfo Rodrigues. A reportagem está lá no nosso site, cnnbrasil.com.br. A gente vai mostrar aqui para vocês. Então, Moraes atendeu a pedido de Randolfo para quebrar sigilo bancário de empresários bolsonaristas daquela operação que você acompanhou aqui a cobertura na CNN Brasil. Então, a quebra de sigilo bancário e o bloqueio de contas de empresários bolsonaristas autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido do senador Randolfo Rodrigues, A Polícia Federal, no entanto, não pediu a quebra de sigilo bancário e nem o bloqueio de conta dos investigados. Após apresentar os fatos que motivaram a ação, o delegado Fábio Alvarez Soares solicitava apenas a busca e apreensão de aparelhos celulares dos empresários denunciados, que foi o que foi feito durante aquela operação. Randolph, que é um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Lula, que é candidato também à presidência da República, enviou a petição à corte no último dia 17. Ele então se baseou numa reportagem do site Metrópolis, que denunciava empresários apoiadores de Jair Bolsonaro em defesa da ruptura institucional, do golpe, caso o petista fosse eleito. Essas mensagens foram divulgadas pelo site Metrópole. Então, dessa forma, requer-se, diz o documento, que sejam apurados os fatos noticiados no dia de hoje, dia 17 de agosto, na época, na coluna de Guilherme Amado, com a imediata remessa ao Ministério Público e à Polícia Federal para a tomada de depoimento dos envolvidos, a quebra dos sigilos, o bloqueio de contas e as necessárias prisões preventivas, dizia então o documento. Dentre os pedidos do senador, apenas as prisões preventivas não foram realizadas. Outras petições relacionadas ao tema foram direcionadas ao Supremo. Então, a Polícia Federal, por exemplo, protocolou uma representação, mas que não pedia a quebra de sigilo, o bloqueio telefônico, Moraes divulgou na segunda-feira a decisão, então, que autorizou a operação de busca e apreensão contra os empresários. Então, divulgou os detalhes, dessa decisão. O documento citava um pedido feito pela Polícia Federal para que a operação fosse feita. E diz o seguinte: em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleo de produção, publicação e financiamento e político também absolutamente idênticos aos investigados no inquérito das milícias digitais, com a nítida finalidade de atentar contra a democracia. Portanto, em face das circunstâncias apontadas, é imprescindível a realização de diligências, inclusive com afastamento de garantias que não podem ser usadas como escudo para a prática de atividades ilícitas. Então, aí ele divulga o texto, um trecho desse documento que embasou a decisão dele de realizar a operação, de permitir que fosse feita a operação contra esses empresários. E ele diz, então, nesse texto, que diz que tem fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, que, então, se enquadra aí no inquérito das milícias digitais. Segundo o ministro, a Polícia Federal também solicitou o afastamento do sigilo telemático e bancário dos empresários e a apreensão dos aparelhos celulares. A CNN entrou em contato com a assessoria do ministro Alexandre de Moraes e aguarda o retorno.